Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Nós estamos numa série que tem um tema, né? Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Esse é o tema dessa série e hoje eu quero falar um assunto muito interessante, gente. Esse assunto é muito interessante. Qual é, pastor? Os piores inimigos da fé. Exatamente, os piores. Existem inimigos? Existe vários inimigos, mas eu escrevi aqui, eu deixei prontinho aqui para você, aqueles que eu considero os piores inimigos da fé. Você quer descobrir quais são esses piores inimigos da fé? Que é para você estar pronto para vencê-los em nome do Senhor Jesus? Fica comigo até o final, porque você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas antes disso, é tradição do canal, gente, a gente sempre lê a palavra do Senhor, e eu quero ler, né? 1 João, capítulo 5, versículo de número 4, olha o que diz: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Louvado seja Deus, né? Exatamente. Olha, que você possa vencer nesse dia com muita fé no teu coração, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos lá. Quais são os piores inimigos da fé, pastor? Os piores inimigos são esses daqui. Olha só, o primeiro, vamos lá. Primeiro inimigo que eu considero muito perigoso, esse inimigo aqui, hein? A dúvida. Exatamente, a dúvida. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé, pode ter certeza. Quando permitimos que a dúvida entre em nossas mentes, olha só, ela começa a minar a confiança que temos em Deus e nos impede de experimentar a vontade e as promessas de Deus na sua vida. Você vê que quando a gente vai para o livro de Gênesis, ali no capítulo 3 exatamente, foi a estratégia que Satanás usou. Exatamente. Ele colocou dúvida lá dentro do Jardim do Éden, ao perguntar para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, veja que ele vem com uma estratégia de dúvida. E essa estratégia, ele continua usando até o dia de hoje, exatamente para enfraquecer a nossa fé. Quantas vezes nós somos tomados de pensamentos duvidosos em relação à nossa fé e à nossa confiança em Deus? Quantas vezes nós somos tomados de pensamentos negativos? Se a gente realmente vamos continuar essa jornada cristã, se realmente vale a pena servir ao Senhor, se realmente vale a pena estar na casa dele, se realmente vale a pena orar, se realmente vale a pena servir a Deus. Quantas vezes nós somos tomados de pensamentos negativos? O que é isso? São as dúvidas, exatamente. Então veja que isso é um inimigo terrível e o nosso adversário, ele usa essa dúvida para gerar no nosso coração a incredulidade, a falta de confiança em Deus. E isso impede muita gente, não é pouco não, muita gente de viver os planos de Deus na sua vida. Então você pode observar que o nosso adversário, ele começou com essa estratégia, colocando dúvida no coração de Eva, de Adão, e aí você conhece a história. Então, veja como esse inimigo é terrível. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 6. Olha esse texto, diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, olha só, levada e agitada pelo vento. Então, tudo que você for pedir a Deus, tudo que você for clamar ao Senhor, peça, mas peça com muita fé, sem
duvidar no seu coração. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual tem sido a tua luta, mas se a dúvida chegou no teu coração, é hora de mandar esse inimigo embora do teu coração e embora da tua mente. Te concentre em Deus, foca em Deus, porque as promessas de Deus é para aqueles que mantêm a sua fé nele todos os dias da sua vida. Então, esse aqui é um grande inimigo, é um terrível inimigo que eu considero. Segundo inimigo, pastor, o medo. Exatamente, o medo. Por quê? Porque o medo é uma arma poderosa, gente, contra a nossa fé. E por que ela é uma arma poderosa? Porque o medo nos paralisa. Exatamente, o medo paralisa. O medo paralisa, exatamente. Pode ver, quando você sente medo, você paralisa, você perde a noção do que vai fazer, certo? Você não sabe, certo? Se você não tiver reflexo, alguma coisa, você simplesmente para, você fica estagnado. Não tem o que fazer, por quê? Porque o medo faz isso, ele paralisa. E no sentido espiritual, o medo paralisa a nossa vida espiritual de avançar, de progredir e de agir segundo a vontade de Deus. Exatamente. A Bíblia nos mostra um texto que é bem interessante, né? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, que Pedro começou a caminhar por sobre as águas, sendo que, enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava andando por cima das águas. Agora, quando ele começou a olhar para o vento, a Bíblia é muito clara, está escrito que ele teve medo. O texto diz exatamente o que eu estou falando. Quando ele olhou para a força do vento, ele ficou com medo. Então veja, e quando ele ficou com medo, o que é que aconteceu? O texto é claro, ele começou a afundar. É isso que significa, certo? Se a gente não viver diariamente com Deus, se a gente não vencer o medo, e como é que a gente vence o medo? Você precisa aprender isso. Vamos lá. O medo faz parte do nosso sistema emocional e tal. Tudo isso aqui é tudo certo. É o nosso sistema de alerta. O medo, certo? O medo no sentido espiritual, ele é diferente. Certo? Ele é diferente. Por quê? Porque ele nos paralisa e ele nos afunda nas nossas ansiedades, nos nossos pessimismo, certo? Na nossa visão, porque tem essa questão, ele ofusca a nossa visão da realidade. O medo nos afunda, certo? Num poço sem fim. O medo nos afunda na incredulidade, no pessimismo, certo? No complexo de inferioridade, no vitimismo, no isolamento, certo? Na falta realmente de fé, certo? De ânimo, e assim vai. É isso que o medo faz. Ele paralisa. Por quê? Porque essa é uma arma estratégica do nosso adversário, certo? Ele realmente quer nos paralisar. Ele quer ofuscar a nossa visão. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a afundar, certo? Por quê? Porque ele sentiu medo. Então veja, a força do vento. O que significa isso, pastor? Significa as lutas que você está passando, as tribulações que você está enfrentando. Agora, se você tira o olhar do Senhor Jesus, você vai sentir medo, com certeza. Você vai sentir pavor e você vai começar a afundar. É por isso que é importante você entender, certo? Você não pode ter medo da circunstância. Como é que eu venço o medo? Você vence o medo com coragem. Como é que eu venço o medo? Você vence o medo com confiança em Deus. Como é que você vence o medo? Com autoestima. Exatamente. Como é que você vence o medo? Com autoeficácia. Como é que você vence o medo? Com oração, gente. Então é isso que você precisa entender, certo? Se você está diante de uma situação e tu tem medo, ele vai crescer. Escuta o que eu estou te explicando. Ele vai crescer. O inimigo vai crescer na tua frente. Lembra de Davi e Golias, né? Vamos lá, lembra daquele texto? Está escrito lá em Samuel, certo? Quando Golias se apresentou pela primeira vez, ele se apresentou de um jeito. Quando ele se apresentou
pela segunda vez diante do exército de Israel, ele se apresentou de outro jeito, e aí ele foi, sabe, o pessoal com medo, o que aconteceu? Ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. Quando já estava com 40 dias, gente, ele já zombava do povo de Deus, exatamente, já era motivo de zombaria, porque ninguém enfrentava o gigante. Então é isso que eu estou lhe falando, certo? O medo, ele paralisa, o medo, certo, realmente ele coloca num cárcere, o medo, ele destrói a tua autoestima, ele acaba com a tua fé, ele tira as tuas forças de caminhar olhando para Jesus. Como é que você está hoje? Você está caminhando nessa jornada olhando para Jesus? Ou você está olhando para a força do vento? Ou você está olhando para as circunstâncias da vida? Muito cuidado. Foque em Jesus, porque é nele que você tem vitória, e é nele que você vence o medo com coragem, acreditando sempre que ele tem o poder para te abençoar, e ele está na tua vida todos os dias. Sabe o que diz a palavra, para me fechar esse ponto? 1 João capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz esse texto. Olha que texto lindo sobre isso, ó. Diz assim: no amor não há medo. Olha só, gente, que palavra, né? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor. Mas que amor é esse, pastor? O amor por Cristo, o amor por Deus, a tua entrega. A tua entrega, quando você ama uma pessoa, você não se entrega a ela, essa é um dos piores inimigos da fé. Parece que é uma coisa simples, mas não é não. Sabe aquela coisa que às vezes você diz assim, ai, deixa pra lá, um dia eu supero isso aí, um dia eu vou dar a volta por cima, mas quando essa volta? Já tá com 10 anos? É isso que você precisa entender, entendeu? Você precisa ter consciência que é preciso vencer o medo, com coragem, sempre acreditando que o Senhor está com você e está na sua vida, tá bom? Vamos lá, terceiro inimigo, pastor, o orgulho. Exatamente, o orgulho. O orgulho, sim, o orgulho. O orgulho é perigoso, exatamente. Sabe por quê? Porque nos faz pensar que não precisamos de Deus. Exatamente isso. O orgulho, gente, tem uma coisa que é pior ainda, sabe? Veja que eu tô colocando só coisas que é para você entender que são os piores, né? Então vamos lá, o orgulho é perigoso, vou repetir, porque nos faz pensar que nós precisamos de Deus, certo? Ele nos leva a depender, sabe, sim, das nossas próprias forças, certo? Eu não preciso de Deus, sabe? E aí você vai fazendo o quê? Você vai se afastando do plano de Deus, e grava essa palavra. O orgulho lembra a Satanás. Grava isso na tábua do teu coração. O orgulho lembra a Satanás, a Lúcifer. É exatamente isso. Foi o orgulho que levou Lúcifer à queda. Você pode conferir isso no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. O texto lá é muito claro. Você pode conferir depois o que o pastor está falando. O orgulho, o texto é claro, é o orgulho, não tem outra coisa não. Não foi soberba, não foi isso não. O texto é claro, se pegar no original que foi escrito, aí que ainda é mais profundo ainda. Se você tem esse conhecimento, pesquisa que você vai ver. O orgulho levou Lúcifer à queda. E esse inimigo, né? Essa estratégia que Satanás tem usado, certo? Há milhares e milhares de anos, continua sendo uma armadilha mortal na vida de muito cristão. Infelizmente, é isso que é a verdade, certo? Cuidado com orgulho, cuidado com orgulho. Não preciso de Deus, não, sabe? Quer decidir a vida tirando Deus da sua prioridade, do seu dia, certo? Fala quando dá tempo com ele. Ele é o último a ser consultado nas tuas decisões. São coisas assim, você tá entendendo? E aí depois você às vezes toma decisões erradas, precipitadas, faz o que não é para fazer, fala o que não é para falar, assina o que não é para assinar, e aí pronto, vai embora. Aí o que acontece? E aí a pessoa acaba dizendo que Deus lhe abandonou, que Deus lhe deixou, que Deus não lhe abençoou, que Deus não estava na sua frente, que o Senhor não lhe protegeu, que o Senhor... Mas como, gente?
Se você deixa ele para depois, ele sempre é o último que você realmente se entrega e que você consulta, que você fala e que você traz para a tua existência, que você traz para o seu dia a dia. Então não tem como. Então isso é uma forma de orgulho, sabe? Achar e pensar que não precisamos de Deus. E isso na prática é quando a gente não fala com Ele, é quando a gente não consulta Ele, é quando a gente não traz Ele para a nossa existência. Isso aqui é fato, gente. Muito cuidado, certo? Às vezes a gente vai crescendo em algumas áreas da nossa vida. Isso também, cuidado, porque às vezes achamos que não temos mais tempo para Deus, para a igreja, para nada, não é assim? E aí o que é isso? Isso é orgulho, cuidado. Tem um texto que deixa aqui um alerta pra gente. Tiago capítulo 4, versículo 6. O que o texto diz? Deus se opõe aos orgulhosos. O texto é claro, ó. Mas concede graça aos humildes. Glória a Deus, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E humildade aqui não é sinônimo de pobreza, tá? É bom deixar claro isso aqui. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é sinônimo de um espírito quebrantado e que reconhece a soberania de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu tenho a última chave aqui para trazer para você nesse devocional. Pastor, quais são os piores inimigos da fé? A dúvida, o medo, o orgulho. E o quarto inimigo? Bom, o quarto inimigo é o seguinte. Antes de eu trazer aqui o quarto inimigo, gente, faz o seguinte, olha. Tem esse botão aqui embaixo que é o like, é o joinha. Aperta esse botão. Todo mundo aperta agora aí o like. Todo mundo. Não leva um segundo da tua vida. Aperta o botão, o like, o joinha, para que outras pessoas, gente, receba essa palavra, certo? Sejam edificados assim como você está sendo. Receba esse alerta de Deus nas suas vidas, né? Faça isso, aperta o like, aperta o joinha agora, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez aqui. Primeiro eu já falei para você, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas continua com a gente, exatamente. Faça como mais de 6.000 pessoas, quase 7, né? Estamos chegando pertinho, já fizeram. O que eles fizeram? Eles clicaram aqui nesse botão, ó, o inscreva-se. Clica você também. Clica aqui no inscreva-se, que é para você ser inscrito aqui no canal e receber todos os dias. Gente, eu entro aqui todos os dias, 2 vezes por dia, pela manhã aqui nos devocionais e à tarde, tá bom? À tarde, início já da noite, às 19 horas, no nosso momento de oração, milagre urgente, às 19 horas, tá bom? Horário de Brasília, tá bom? Participa com a gente no ao vivo lá no chat, vai ser um prazer receber você, tá bom? Não se esqueça, marca o sininho, tá bom? E a palavra todas que é para te receber todos os dias aí no teu celular, as notificações, em nome de Jesus, tá bom? Último inimigo, pastor, o último inimigo é o desânimo. Exatamente, o desânimo. O desânimo é terrível, gente. Olha, o desânimo surge quando sentimos que nossos esforços não estão produzindo o resultado, né? Que a gente está se esforçando, certo? Aqueles períodos de seca espiritual, exatamente, né? E ele é um inimigo silencioso, né? Ele é poderoso e ele nos leva a desistir. Cuidado com desânimo. Cuidado com desânimo. Gente, eu encontro tanta gente que fala assim: ai, pastor, eu oro, eu faço, eu me esforço, eu luto e não acontece nada. Não está acontecendo nada nos teus olhos, os teus olhos físicos, certo? A tua visão, certo? Aquilo que os teus olhos conseguem enxergar. Você precisa entender que Deus trabalha por processos. Deus trabalha no seu tempo. Não é que Deus não está fazendo nada, não é que tu está te esforçando tanto e não está tendo resultado. Espera, tenha paciência, Deus está trabalhando. Ele nunca deixa de trabalhar por um filho, por uma filha sua que mantém constância, que mantém fidelidade, que persevera, que luta todos os dias com muito vigor no seu coração, com muita predisposição espiritual de lutar
lutar, sabe, como se estivesse realmente num campo de guerra. Eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou avançando. Eu não quero correr, eu quero caminhar, eu quero dar um passo de cada vez, eu quero dar um passo dia por dia, mesmo que seja lento, mas eu sei que o meu Deus está comigo, que o Senhor vai me dar vitória, que Ele vai virar esse cativeiro. Gente, isso, escute o que eu estou lhe falando, certo? A forma como você pensa, a forma como você vê e a forma como você sente determina o teu estado de ânimo ou de desânimo. Exatamente, certo? Então veja, ânimo, olha só, analisa a palavra ânimo, vem de algo que eu acredito, certo? É um estado emocional de alerta, certo? É um estado emocional de alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho ânimo, eu tenho motivo para continuar. E o desânimo, pastor, o desânimo já está dizendo, gente, certo? Desânimo vem daquilo que vou desistir, né? Vou parar, não dá mais, chega, não consigo, é melhor desistir, é melhor voltar atrás, certo? Então veja que ele tem uma diferença nesse sentido de deixar de roubar a alegria, de roubar a nossa fé, de roubar a nossa convicção que temos em Deus. Por isso, não deixa o desânimo tomar conta do seu coração, mas vença com muita fé no Senhor. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimarmos. Olha só, gente, tem colheita de Deus chegando na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar, ore com o pastor, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Vença esses inimigos. Não deixe eles crescerem na sua vida. Corte pela raiz, exatamente. Arranque pela raiz da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Logo mais, eu estou de volta aqui no nosso canal para mais um momento de devocional ou de oração. Compartilha com 7 pessoas que você ama, em nome de Jesus.